Nós vamos, nessa semana, encerrar o mês da família. Na verdade, nós falamos de família o tempo inteiro aqui na Atitude. Mas nesse mês de maio, especificamente, nós investimos mais tempo em pregar, em direcionar, em instruir a igreja a respeito desse assunto tão importante que é a família. Nós temos usado os cultos de domingo e também os cultos de quarta-feira, assim como também as células durante a semana, para tratar esse tema tão importante. Hoje eu quero trazer uma última palavra dos cultos de domingo, mas quarta-feira tem mais uma porção. Inclusive, domingo passado, no período da noite, eu estive ausente e preguei pela manhã uma palavra que é fundamental para cada família da igreja. Eu não sei, quem é que estava de manhã e eu assisti online essa palavra? Levanta a mão aí, os traumas na família. Alguns poucos aqui, né? Então, quem não assistiu, depois vai lá no YouTube, tá? Lá no nosso canal, e você precisa assistir essa palavra, porque ela é fundamental para tratar algumas questões na família muito importantes. Mas hoje eu quero concluir essa pequena série de mensagens, falando de uma das histórias mais conhecidas, contadas pelo próprio Jesus. Talvez uma das histórias mais profundas também que ele contou. Eu quero falar sobre a parábola do filho perdido. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo de número 15. E eu quero ler esse texto com você. Eu vou ler a partir do verso de número 11 até o verso de número 32. Lucas 15, de 11 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos,
porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, se eu puder simplificar a explicação do que é uma parábola, eu diria que é uma história terrena com um significado celestial. Jesus usava situações do cotidiano, como por exemplo um pai e 2 filhos, moedas, sementes, um banquete e tantas outras figuras para revelar verdades espirituais profundas. Na verdade, o propósito dessas parábolas era ensinar princípios e valores que deveriam nortear todos aqueles que têm o desejo de ter uma vida aprovada por Deus, uma vida em que os propósitos do Senhor se cumprem plenamente. É claro que a ênfase dessa parábola do filho perdido é muito clara, porque tem a ver com a revelação de um Pai Celestial que deseja alcançar a todas as pessoas. Na verdade, sem Cristo, nós somos apenas criaturas criadas por Deus, mas quando nós temos uma experiência pessoal com Cristo, entregamos a nossa vida para o controle dEle, para o governo dEle, como diz em João 1,12, contudo aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Isso quer dizer que esse Pai deseja nos adotar como filhos. É uma verdade. Essa parábola tem esse propósito. E Jesus conta ela em resposta a um questionamento dos fariseus, homens extremamente religiosos, demasiados focados no zelo da lei. E esses homens estavam questionando Jesus, porque o viam comendo com publicanos e pecadores. E na visão deles, isso gerava um escândalo, porque eles eram os homens de Deus, eles eram aqueles que tinham zelo pela lei, que deviam ter a aprovação de Deus. E como é que esse Jesus, que dizia ser o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Messias prometido, sentava para comer com homens que não tinham compromisso com Deus? Então Jesus conta essa parábola para responder a esse questionamento. E essa parábola conta que um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo, insatisfeito com a realidade da sua casa, decidiu pedir a herança antecipada ao seu pai. E o seu pai o deu essa herança a ele. Ele então, depois de um tempo, segue para uma região muito distante da casa do seu pai. E ali vive de forma dissoluta, irresponsável, e gasta todo o seu recurso muito antes do que ele imaginava. No mesmo período que isso aconteceu, a região em que ele estava passa por um período de fome. E com isso, aquele menino, aquele jovem, filho de um pai rico, agora sem dinheiro, começou a passar fome. Ele então consegue um emprego, e nesse emprego ele deveria cuidar de porcos. E ele chegou a um nível de desejar comer a comida daqueles porcos. Mas chegou um momento que ele, como diz o texto, caiu em si. E ele pensou: os servos do meu pai comem fartamente, tem comida de sobra. E eu que sou filho, e eu que venho de uma família rica, próspera, estou aqui passando fome. Eu vou resolver isso, eu vou voltar, eu farei o caminho de volta, eu vou me arrepender, vou chegar até o meu pai e vou dizer que pequei contra o céu e pequei contra ele, e que basta ele me tratar como um empregado e já está tudo bem. E ele então faz exatamente o que ele disse que ia fazer. E quando ele caminha na direção da sua casa, o pai o vê de longe, e o texto conta que o seu pai corre na direção dele, o abraça, o beija, começa a celebrar a vida dele, e o jovem diz: pai, mas eu errei com Deus, eu errei contigo. E o pai não quer saber disso. Ele manda que tragam roupas novas, que coloquem um anel no seu dedo, que tragam calçados novos, manda matar o novilho gordo, manda fazer uma baita festa. Afinal, o filho morto havia ressuscitado e o filho perdido havia sido achado. Mas no meio desse contexto, o filho mais velho, que não tinha ido embora de casa, pelo menos não fisicamente, ouvindo a festa, pergunta: o que é isso aí? E um dos empregados diz: teu irmão voltou,
teu pai matou o novilho gordo. O texto conta que ele fica revoltado. E ele não quer entrar na festa. E o pai diz, ô filho, teu irmão voltou, vamos celebrar. E ele, indignado, diz, eu fiquei em casa, eu sou fiel, obediente. Você nunca matou nenhum cabrito para eu comer com meus amigos. E ele diz, filho, tudo que eu tenho é teu, você é meu filho, mas nós não podemos deixar de celebrar o retorno do seu irmão. E o texto conta que eles entram e celebram o retorno desse irmão. Mas, queridos, essa parábola é muito forte. E eu quero hoje aplicá-la, aproveitando que ela acontece num contexto familiar. Aproveitando que Jesus, nessa parábola, nos ensina princípios e valores poderosos para que nós tenhamos uma família plena, saudável, inabalável. E se por algum motivo você, a sua família hoje, enfrenta um tempo de desconexão, de crise, de problemas, eu quero dizer que o mesmo Deus que contou uma parábola de restauração de uma família, é o Deus que está aqui nessa noite, e Ele quer restaurar a tua casa, teu casamento, a tua história, e usar a tua família como um farol da glória de Deus. Por isso, o que nós aprendemos nesse texto sobre famílias inabaláveis? Primeiro, famílias inabaláveis protegem o coração da insatisfação. Eu queria que você lesse comigo os versos 12 e 13, que dizem assim, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Queridos, quando esse filho mais novo chega até o pai e diz, pai, eu quero a minha herança, na verdade o que ele estava dizendo era, eu não estou satisfeito com como as coisas funcionam aqui em casa. Eu não estou satisfeito com as regras aqui de casa, com aquilo que eu tenho direito, com aquilo que eu tenho acesso. Então, eu quero a minha herança para que eu possa viver do jeito que eu quero, no lugar que eu quero, no tempo que eu quero, da forma que eu desejo. Na verdade, o que ele estava dizendo era, pai, eu não vim conversar, eu não vim acertar nenhuma pendência não, eu só vim resolver o meu problema, me dá a minha herança, porque eu quero ir embora. Sabe, queridos, ele tinha casa para morar, um pai presente, que inclusive era bastante abençoado financeiramente, um irmão para conviver, servos à disposição, moradia garantida, comida garantida, herança garantida, mas por algum motivo ele desejava mais o que estava fora de casa. E eu preciso dizer uma coisa muito importante, é um grande problema quando na nossa casa o que está do lado de fora se torna mais importante do que está do lado de dentro. Quando o marido tem mais interesse pelo que está do lado de fora. Quando a esposa tem mais interesse pelo que está do lado de fora. Quando os filhos têm mais interesse por aquilo que é oferecido do lado de fora. É um grande problema. Toda vez que alguém dentro da nossa casa tem mais interesse pelo que está do lado de fora do que por aquilo que tem do lado de dentro, um grande problema começa. Porque, na verdade, o que aquele filho mais novo estava dizendo para o pai é o seguinte, ô pai, eu sei que a gente só recebe herança depois que o pai morre, que os pais morrem. Então o que eu quero dizer é que eu não me importo se você está vivo ou está morto. Eu só quero o que eu quero. Eu quero que seja a minha vontade agora, nesse momento, do jeito que eu quero, no lugar que eu quero, porque é tudo sobre mim. E sabe aonde começou isso? Na insatisfação. Toda vez que a insatisfação entra na nossa casa, o problema começa. Toda vez que a insatisfação entra no casamento, o problema começa. Na vida dos filhos e dos pais é a mesma coisa. Para aquele jovem, o pai se tornou descartável, porque ele tinha mais interesse por aquilo que estava do lado de fora do que por aquilo que ele tinha do lado de dentro. Insatisfação. E sabe, queridos, muitas pessoas dentro das famílias estão valorizando mais o que está do lado de fora do que aquilo que tem do lado de dentro. As pessoas já casam insatisfeitas. As pessoas já casam dizendo, olha, se ele não me fizer feliz, eu arrumo minhas coisas e vou embora.
A mãe entrega o filho no altar e fala: ô filho, se não der certo, teu quartinho está guardado para você lá em casa, tá? As pessoas já casam assim: eu vou ter o mínimo de conexão possível, porque se não der certo, eu sigo o meu caminho. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade que no Brasil 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio? Porque a mentalidade a respeito do casamento e da família é uma mentalidade de insatisfação. Se você olhar por outro lado, tinha um outro irmão na casa, o irmão mais velho. Esse permaneceu na casa. Mas o texto conta que quando ele viu uma festa de celebração pelo retorno do irmão dele, ele ficou revoltado. E sabe por que ele ficou revoltado? Porque apesar dele não ter saído fisicamente da casa, ele já tinha saído da família no seu coração há muito tempo. Ele já estava desconectado do pai, do irmão, há muito tempo. Na verdade, ele tinha uma mentalidade errada, desalinhada. Ele chega ao pai e diz: olha, eu não fui embora, eu te sirvo da melhor forma possível, eu obedeço cada regra e você não foi capaz de matar nenhum cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Mas para o meu irmão que fez o que fez, você mata um novilho gordo. Queridos, da mesma casa, 2 filhos e os 2 estavam insatisfeitos. Esse menino tinha casa, tinha pai, tinha irmão, tinha servos, tinha herança garantida, mas mesmo assim ele estava insatisfeito. Ele estava amargo, porque algumas pessoas não podem se enganar. Não basta estar geograficamente na mesma casa, se você não estiver emocionalmente conectado com quem está na casa. Tem muita gente que já saiu de casa há muito tempo, apesar de morar na mesma casa. Não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não tem mais profundidade, não sonham mais juntos. Na verdade, entraram no automático no casamento, na paternidade, na maternidade. Os filhos estão contando a hora para ir embora, e quando tiver condição, vão seguir. E sabe, queridos, eu preciso dizer uma coisa com muita clareza. A verdade é que nós estamos na geração da insatisfação. Ninguém é suficiente, nenhum lugar é suficiente, nenhuma proposta é suficiente, e as pessoas estão vivendo como completas insatisfeitas o tempo inteiro. É ou não é verdade, gente? É o que está acontecendo dentro da família, e em muitas famílias tem sido exatamente assim. O mais novo, por causa da impaciência, não esperou o tempo certo, ele quis ir embora. E a verdade é que em algumas casas o marido não tem paciência para esperar certas mudanças na vida da esposa. A esposa não tem paciência para esperar certas mudanças na vida do marido. Os pais não têm paciência para esperar certas mudanças na vida dos filhos. E a impaciência está tomando das nossas casas. E as pessoas estão agindo baseado na expectativa que tem de que fulano tem um comportamento no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, mas não é assim que acontece. Tem gente indo embora de casa por causa da impaciência. E sobre isso eu preciso falar uma coisa importante. Se você deseja uma mudança na tua família, a primeira coisa que você tem que ter é paciência. Porque algumas coisas vão levar tempo para acontecer. Não é da noite para o dia que as coisas mudam. Não é da noite para o dia que o casamento melhora, que os filhos se tornam filhos mais felizes, plenos, convictos do que é ser filho, do que é honrar e obedecer os pais. Existe um tempo de semeadura. As coisas não acontecem no nosso tempo. Mas eu quero dizer uma outra coisa muito importante também. Tem mudança que uma hora vai acontecer. E tem mudança que você tem que desistir de acreditar que vai acontecer. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Porque tem coisa que não é pecado. Tem coisa que não é defeito. Tem coisa que é característica. E eu queria te dizer uma coisa, você não foi enganado. Ele já mostrava isso antes de vocês casarem. Ela já mostrava também. E é por isso que não adianta dizer: Deus, por que você não muda ele? Aí Deus fala: quem escolheu casar com ele foi você. Você tem que resolver. Você tem que aceitar. Tem gente que está insatisfeita hoje porque está esperando uma mudança no outro que não vai acontecer porque é característica. Quem é que está entendendo isso aqui, gente? Agora, tem muita coisa que pode mudar. Nessas, você precisa confiar no Senhor, agir de forma certa e esperar o tempo devido.
Porque quando você menos esperar, você vai ver essa mudança acontecer na sua casa. Quantos creem nisso aqui, queridos? Mas é necessário perseverar, esperar o tempo devido. Será que você tem estado insatisfeito na sua casa? Será que essa é a realidade? Porque toda vez que a insatisfação entra, a destruição começa. É uma verdade, mas nós precisamos aprender a ter contentamento, para que o nosso coração esteja protegido da insatisfação. Agora pensa comigo, todos os filhos, os dois, tinham casa, pai, irmão, recursos financeiros, muita coisa. Mas sabe por que eles estavam insatisfeitos? Porque estavam focados no que não tinham, ao invés de focar naquilo que eles tinham. Se você olhar hoje para a tua vida familiar, você tem valorizado mais o que vocês não têm, ou você tem estado contente, satisfeito, grato por aquilo que vocês têm? A cura da insatisfação começa por um coração grato, por estar contente, satisfeito com aquilo que tem. E algumas pessoas dizem, pastor, mas é porque eu creio que pode ser muito melhor, e eu tenho essa ambição por coisas melhores. Às vezes, você está disfarçando o pecado da ingratidão, chamando de ambição. E você precisa tomar muito cuidado. É a famosa sentença de que a grama do vizinho é sempre o quê? Mais verde, mais interessante. E nós temos que avaliar isso, porque essa comparação está presente na casa de muita gente, porque o marido de fulano é melhor, porque a esposa do fulano age desse jeito, você também deveria agir, porque o filho do fulano é melhor, e nós vamos sempre procurando um motivo para não ter contentamento com aquilo que nós temos, mas nós precisamos aprender a sermos gratos, e reconhecer o que de fato nós temos. Hoje, se você está casado, celebre o Senhor, porque o casamento é um projeto do Senhor. E quanto mais vocês se aproximarem do Senhor, melhor será o casamento de vocês. Celebre os filhos que você tem, invista neles, tenha paciência. Nem tudo acontece na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas tome muito cuidado, porque a insatisfação não tem fim. Sempre vai aparecer alguém mais bonito, mais interessante, alguém que parece ser melhor. Irmão, isso não termina nunca. É por isso que nós temos que aprender a ter contentamento. Isso é fundamental para a nossa vida. Mas grande parte dos problemas da nossa casa começa da insatisfação. O divórcio começa aí. O adultério começa aí. Você nunca está satisfeita com ele, com ela. E isso vai abrindo caminhos para problemas. As dívidas começam aí, o afastamento de Deus começa aí, o filho sair de casa uma hora começa aí. Outro dia eu vi uma notícia de um jogador bem conhecido que decidiu se divorciar da sua esposa e se casar com uma parente da esposa muito mais nova que ela. Foi tentar negociar o divórcio, ofereceu 100 milhões e mais 5 imóveis, a mulher não aceitou. Se não aceitou 100 milhões, é que tinha muito mais, né? Mas, olha o problema que a insatisfação gera. Divórcio, envolvido sexualmente com alguém que não era sua mulher e litígio financeiro. A insatisfação só abre caminho para problema, para confusão. E muitas pessoas estão vivendo assim. Pastor, o que pode levar alguém à insatisfação dentro da família? Primeiro, expectativas irreais. O filho mais novo achou que do lado de fora a coisa ia ser melhor, que ele ia administrar melhor os recursos que ele tinha direito, quebrou a cara. O filho mais velho achou que o pai devia uma bênção automática pela obediência dele, uma expectativa irreal. E a verdade é que algumas pessoas criaram o roteiro ideal para o casamento e estão lutando para que esse roteiro ideal aconteça. Mas eu queria te dizer uma coisa, talvez o roteiro ideal que você criou para o teu casamento nunca vá acontecer, porque foi você que criou, não tem nada a ver com o que Deus planejou para o teu casamento, não está alinhado com a vontade de Deus, com os princípios e valores de Deus, e você está insatisfeito porque o roteiro que você criou, o sonho que você criou, não se realiza. Tem gente que criou também um roteiro ideal para os filhos, mas deixa eu falar uma coisa, os filhos não vão realizar os nossos sonhos, eles existem para realizar os sonhos de Deus, irmãos. E a gente precisa alinhar a nossa expectativa com aquilo que o Senhor tem para a vida dos nossos filhos.
Isso é fundamental. Expectativas irreais. Ninguém na nossa casa irá nos suprir o tempo todo. Deus é a única fonte que nunca nos frustra. As outras fontes, infelizmente, frustram. Comparação e tantos outros detalhes que atrapalham a vida em família. Como é que tem pai comparando um filho com outro? Não faça isso, muito menos na presença dos dois. Ou comparando os filhos com os filhos de outras pessoas. Isso é um problema sério. Temos que tomar cuidado com isso. E uma outra fonte de insatisfação são as influências externas. Pessoas que querem determinar como que o casamento tem que ser, como que os nossos filhos têm que ser, e nós temos que nos proteger, porque as únicas influências que têm que nortear a nossa casa são a palavra de Deus e pessoas que têm compromisso com ela, amém? Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que famílias inabaláveis protegem o coração da inveja. Vamos ler os versos 28 a 30. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Meus irmãos, apesar do filho mais velho não ter saído de casa, ele saiu do coração do pai. Ele até estava fisicamente presente, mas emocionalmente desconectado. E a causa era a insatisfação. E depois nós percebemos também que a inveja aflorou no coração dele. Ele viu seu irmão de sangue, sendo restaurado, e ele não foi capaz de celebrar. Ele se incomoda com a celebração do retorno do seu irmão. Algo assustador. Na verdade, na cabeça dele, enquanto aquela festa acontecia, ele pensava: eu merecia mais, essa festa tinha que ser para mim, eu sou o filho correto, o filho justo, o filho obediente. Sabe o que é que esse filho era? Um invejoso. E sabe o que é inveja, irmão? É se ressentir da bondade de Deus na vida dos outros e não perceber a bondade de Deus na nossa vida. É quando nós temos mais prazer na derrota do outro do que na nossa vitória. É quando o que o outro está vivendo nos incomoda tanto que nós não conseguimos perceber o que nós estamos vivendo. Não conseguimos respeitar o nosso processo, a nossa vida, o tempo de Deus, o que o Senhor tem para a nossa jornada nessa terra. A inveja tem a ver com isso. Aquele irmão mais velho não se alegrava com o retorno do seu outro irmão. Ele não conseguia se alegrar com o perdão que o pai deu a ele. Para ele isso era uma injustiça. E sabe, queridos, é como se abençoar o irmão fosse amaldiçoá-lo. Quando o pai ouve isso, olha o que ele diz no verso 31. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Você não percebeu isso? Sabe aquelas pessoas que pensam que o sucesso do outro impede o seu sucesso? Eu queria te dizer, irmão, que o sucesso do outro não te atrapalha em nada. Porque o teu sucesso, se não aconteceu ainda, não tem a ver com o outro, mas tem a ver com 3 coisas. Primeiro, Deus tem uma história para cada um. A minha história é a minha história, a história do Lucas é a história dele. E eu tenho que viver a minha história e não querer viver a história do Lucas. O segundo motivo é que Deus tem um tempo para cada propósito determinado debaixo do céu. Tem coisa que não aconteceu na tua vida ainda, porque ainda não é o tempo. Mas tem um terceiro motivo, pelo qual algumas coisas não aconteceram na vida de algumas pessoas, em algumas casas e famílias. É que a tua postura está errada. O teu comportamento como marido não é o ideal. O teu comportamento como esposa não é o ideal. O teu comportamento como pai, como mãe, como filho não é o ideal. Está faltando algum ajuste, algum alinhamento, alguma coisa tem que mudar no teu comportamento para que de fato possa acontecer o que Deus deseja. E é sobre isso que nós precisamos falar. Na verdade, queridos, quando o pai fala para o seu filho mais velho
que ele tem direito a tudo. Ele está tentando lembrar o seu filho que ele tem privilégio que o seu irmão não teve. Ele não passou as dores que o irmão passou. Primeiro, de desperdiçar toda a sua herança. Segundo, de se envolver com prostitutas. Terceiro, de passar vergonha, passar fome, de desejar comer comida de porco e ter que voltar arrependido, machucado, sofrido, sem necessidade. Ele não percebeu que ele era um privilegiado. Ele permaneceu na casa do pai, comendo fartamente, protegido, guardado, abençoado. E além disso, a herança dele estava guardadinha. Estava tudo certo. Ele não percebeu. E sabe por que ele não percebeu, irmão? Porque a inveja cega. Fala para o teu irmão, a inveja cega, irmão. Ela nos impede de perceber o que Deus está fazendo na nossa vida. E parece que coloca uma lupa a respeito do que Deus está fazendo na vida do outro. E a gente não consegue celebrar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Sabe qual é o problema da inveja na família? É que ela cria competição onde deveria haver comunhão, onde deveria haver amor. A gratidão é cancelada. A inveja abre espaço para um inimigo da família chamado competitividade. E queridos, infelizmente, em algumas casas, as pessoas estão competindo umas com as outras. Irmãos competindo com irmãos. Marido e mulher competindo um com o outro. Quem ganha mais, quem manda mais, quem conquista mais, quem tem mais atenção dos filhos, quem prospera mais no ministério. Outro dia, a gente estava administrando uma mãe que estava competindo com a filha. Assustador, irmãos, assustador. Competição entre membros de uma mesma família. Sabe, irmãos, isso é muito sério, porque a inveja vai abrindo espaço para que a amargura se instale no nosso coração. E as pessoas amarguradas estão reclamando que não tem cabritos, enquanto Deus está oferecendo um novilho gordo para elas. Enquanto Deus tem um banquete para elas. Aquele filho estava reclamando de um bode, irmãos. E Deus estava dizendo para ele: olha aqui, tem uma picanha servindo nessa festa. Você vai poder comer também. Você pode celebrar também. O texto conta que ele estava irado, porque pessoas amarguradas são pessoas mal-humoradas. Pessoas que nunca conseguem ter contentamento, estão sempre murmurando, reclamando, lamentando. Nunca é bom, nunca é suficiente, nunca conseguem ter alegria e gratidão por aquilo que já receberam. Sabe, irmãos, isso é muito sério, e nós precisamos falar sobre isso. Na mente daquele filho, o que passava era: eu faço tudo certo, mas não ganho o que mereço. Eu mereço muito mais. Como é que o meu irmão está sendo aplaudido, celebrado, se ele fez o que fez? Ele competia com seu irmão. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender sobre isso. Uma vez, falando com casais, nós falamos sobre a importância de não comparar filhos. E deixa eu falar uma coisa sobre isso, irmãos. Nós temos que, na nossa casa, ensinar todos a celebrar a vitória uns dos outros. Celebrar. Isso é fundamental. Nós temos que tratar os nossos filhos com equidade, não com igualdade. O que é isso, pastor? Cada filho tem uma personalidade, tem um nível de capacidade. Às vezes você está chamando de burro o teu filho que tira 6,5, porque o outro tira 10. Mas esse filho que tira 6,5 pode não ter essas inteligências, mas ele tem outras. E ele no futuro que vai ser um milionário. E o que tira 10 vai ser funcionário público, irmão. Nada contra o funcionalismo público, tá? Só estou dizendo que não tem ninguém milionário no funcionalismo público. O que eu quero dizer é que não tem como usar a mesma forma que você usa para um filho para o outro. Nós temos que tratar com equidade. Cada um tem um potencial, uma capacidade, tem um processo com Deus, e nós precisamos aprender a respeitar isso. Precisamos. Isso é tão importante. Eu não estou dizendo que esse que tira 6,5 tem que se acomodar com 6,5, não, irmão.
tem que se dedicar. Eu sei que o outro estuda meia hora e nem estuda e tira 10. Esse aí, irmão, passa a semana inteira, o mês inteiro. Quando tira um 8, é a maior vitória do mundo. Mas celebre essa vitória, irmãos. Porque cada um tem a sua capacidade. Quem é que está entendendo isso aqui, gente? Formas diferentes para filhos diferentes. Isso é tão importante. Valorize cada filho de forma personalizada. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que famílias inabaláveis compartilham e ouvem os sentimentos de todos. O texto diz que o filho mais novo pediu a sua herança e foi ouvido pelo pai. O filho mais velho se indignou e o pai o ouviu. O pai o valorizou. Aquele filho não explodiu da noite para o dia, ele foi acumulando sentimentos. É claro que é uma parábola, mas é muito claro que o processo acontece assim numa família. Sentimentos que não são verbalizados, que não são expressados e que vão sendo acumulados. E uma hora alguém explode e acaba falando tudo que vem na mente, no coração. Na verdade, aquele filho mais velho tinha uma filiação baseada em desempenho e não em relacionamento. E ele acreditava que porque fazia tudo certo, ele podia esperar o melhor. Ele podia esperar uma atenção automática do pai. Ele tinha uma relação com o pai como uma relação que um empregado tem com um patrão, e não como uma relação de um filho com o pai. E sabe, queridos, isso pode estar acontecendo na nossa casa. Porque tem filho que não consegue mais chamar o pai de pai. Só vê o pai como um cobrador, alguém que exige o tempo inteiro. Tem esposa que não vê mais o marido como seu companheiro. Ele é apenas o líder da casa, alguém que paga as contas. Tem marido que também não consegue mais ter companheirismo com a sua esposa, porque só a vê como uma parceira sexual. E só tem carinho, só tem aproximação, só tem cuidado quando tem um interesse numa relação sexual. Mas, queridos, para que isso não aconteça, nós temos que aprender com esse pai que ouviu o sentimento de todos. Todo mundo tinha espaço para expressar os seus sentimentos naquela casa, naquela família. Todos eram ouvidos, não precisavam guardar para si. E eu queria te dizer uma coisa: se na nossa casa não há liberdade para expressar sentimentos, duas coisas podem acontecer. A primeira é que um dia alguém vai explodir. E a segunda é que, se não consegue expressar dentro de casa, vai expressar fora dela. Com amizades tóxicas, em ambientes que não deve. Alguns vão para as redes sociais, para os grupos de WhatsApp, estão lamentando suas frustrações, porque não tem espaço para viver isso dentro de casa. Por isso eu quero falar de dois pontos fundamentais. Primeiro, nós precisamos estar atentos aos sentimentos de todos da nossa casa. Marido, você valoriza os sentimentos da tua esposa? Você ouve? Você escuta? Você valoriza? Ou você não tem tempo para isso? Ou você não tem interesse para isso? Ou você faz pouco caso do que ela sente, do que ela diz? Deixa eu falar uma coisa, irmão. Quando uma mulher insiste muito em alguma coisa, é melhor a gente ouvir. É melhor a gente ouvir. Vai dar certo. A verdade é essa. Mas eu também pergunto para você, esposa. Você também tem valorizado os sentimentos do teu marido? Eu sei que o homem é o líder, é o forte, ele tem que ser o equilibrado, ele tem que ser aquele que consegue lidar com tudo, mas o homem também tem sentimentos. Ele também quer ser respeitado, valorizado. Você tem feito isso? Ou você tem exigido aquilo que ele não pode dar? Ou você valoriza mais o que ele faz de errado do que os acertos dele? Sabe, nós temos que avaliar isso. Pais, será que os nossos filhos têm espaço para expressar os seus sentimentos dentro de casa? Ou será que nós não damos espaço para eles? Ou será que nós chamamos eles de dodóis, de bobos, de que estão falando besteira novamente? Nós temos que avaliar isso. Aquele pai não tratou nenhum filho com desdém. Ele ouviu, ele valorizou, ele só não endossou. Porque uma coisa é você ouvir os sentimentos, outra coisa é você endossar sentimentos errados. Pai e mãe não tem que endossar sentimento errado de filho. E eu queria te dizer uma coisa que geralmente
o que a gente sente não é o ideal não. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. E muitas vezes nós temos sido enganados pelos nossos sentimentos. Se nós endossarmos todo o sentimento errado dos nossos filhos, eu quero te dizer uma coisa: fora de casa ninguém vai endossar não, tá? Fora de casa a coisa é séria, a coisa aperta. Ninguém tem paciência com ninguém está aí para ninguém. Nossos filhos vão sofrer na vida se eles não aprenderem a respeitar os processos dentro de casa, a reavaliar a sua conduta, a sua forma de pensar e de se comportar dentro de casa. Pai e mãe tem que colocar limites, impor regras, ouvir o que tem a dizer, mas direcionar para o caminho certo. Quem é que está entendendo, gente? Eu sei que às vezes o filho não gosta não, mas não tem que gostar mesmo não. Mas lá na frente vai entender que quem honra pai e mãe tem vida longa nessa terra, prospera nessa terra. É assim que tem que ser. Amém, meus irmãos? É sobre isso. O pai desse texto nos ensina isso. Ele não endossa, mas ele ouve. Por isso eu quero te perguntar duas coisas. Primeiro, na sua casa há espaço para os sentimentos serem verbalizados? E segundo, você tem verbalizado os seus sentimentos ou tem guardado para si? Sabe o que aconteceu naquele dia? Quando aquele filho diz para o pai: eu esperava algo diferente de você. O pai podia ter dito para ele: ô filho, você poderia ter algo diferente, você nunca falou nada. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei das nossas filhas. Todo dia eu levo as meninas para a escola. E um dia, a Ana, que é a do meio, falou assim: pai, meu aniversário essa semana e eu quero um churrasco. Eu falei: que benção, hein? Se eu podia escolher melhor. Aí a Rebeca, quando ouviu aquilo, falou: ah, não. Por que no meu aniversário eu não tive o churrasco? Aí a Ana, com toda a sua sabedoria bíblica e o seu discernimento espiritual, ela disse assim: Rebeca, você não teve churrasco no seu aniversário porque você não pediu. E a Bíblia diz que tem coisa que a gente não recebe porque não pede. O que eu quero dizer é que às vezes você está cobrando de pessoas da sua casa que deem atenção a sentimentos que ele nem sabe que você tem. Sentimentos que você nunca verbalizou. Você tem expectativas no teu marido, na tua esposa, de coisas que você nunca falou. E a tua expectativa é: ele tinha que saber, ele tinha que perceber. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós não temos como adivinhar o que está no coração de todas as pessoas. É necessário verbalizar, dizer: isso me incomoda, eu tenho essa expectativa. Tome cuidado para você não ser injusto, porque espera das pessoas que percebam o que você sente sem que você fale. Quem é que está entendendo, gente? Isso é fundamental. Verbaliza, fala o que você está sentindo, o que está incomodando. Não tem como adivinhar, e isso é tão importante ser falado. Expectativas não verbalizadas se transformam em frustrações injustas. O filho mais velho nunca pediu, mas cobrou. Ele cobrou. Naquela hora ele cobrou. Ele tentou. Ele mostrou sua revolta. E isso é importante da gente avaliar hoje. Como é que está na nossa casa? Tem liberdade para falar o que sente? Ou o ambiente não pode tocar em certos assuntos? Ou não tem espaço? Nós temos que avaliar isso, em nome de Jesus. Mas eu quero falar uma coisa muito importante, preste atenção nisso aqui. Quem aqui tem mais de um filho? Levanta a mão aí. Se você tem mais de um filho, pelo menos dois, um é mais falador, o outro é mais introvertido, sim ou não? Não é assim que funciona? O terceiro a gente não sabe não como é que é, irmão. Vai levando, vai levando. É assim. Qual é o risco que a gente corre? E isso é inconsciente, não é intencional. Geralmente o falador, o extrovertido, que verbaliza mais, é quem tem mais atenção. É quem a gente mais presenteia. É quem mais a gente presta atenção. Porque parece que para o outro está tudo bem. Mas muitas vezes ele tem sentimentos silenciosos, ele só não tem a personalidade de revelar esses sentimentos. Então hoje o que eu quero dizer é: continue prestando atenção no falador, mas também busque entender o coração daquele que é mais silencioso, para que você seja um pai, uma mãe que ajam com justiça com cada um dos seus filhos, amém? Isso é fundamental. Nós temos que entender, cada um é de um jeito, e é nossa responsabilidade como pai e como mãe. Mas em último lugar,
E aqui, queridos, é o clímax do texto, é o grande momento, e eu queria que você atentasse para isso. Famílias inabaláveis reconhecem seus erros e perdoam os erros dos outros. No verso 17 a 20, o texto diz assim: caído em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. Irmãos, esse aqui é o ponto de virada do texto. E eu queria te dizer que também é o ponto de virada da família. Porque o texto conta que o filho mais novo, passando o perrengue que estava passando, chega uma hora que ele cai em si e ele diz: eu estou aqui passando fome, desejando comer comida de porco, e lá na casa do meu pai os empregados dele comem fartamente, e eu não estou aqui por causa do meu pai, por causa do meu irmão, por causa da injustiça de Deus. Eu estou aqui porque eu decidi estar, fui eu que decidi sair da casa do meu pai, fui eu que decidi ser irresponsável com os recursos que eu recebi. Eu sou fruto das minhas decisões e não da injustiça da minha casa. Ele cai em si e ele diz: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado filho, mas me trata como um dos teus empregados. Sabe, queridos, sabe quando que as coisas mudam na nossa casa? Quando cada um de nós cai em si. A coisa mais importante hoje para nós, membros de uma família, não é o que o outro que está do nosso lado ou que está em casa, deveria estar aqui, vai fazer, mas é o que você vai fazer. Hoje eu e você, cada um de nós, precisamos cair em si e perceber que muita coisa que a gente está dizendo sobre a nossa casa nem sempre é verdade. Porque tem gente que fala: o meu casamento está assim por causa do meu marido, o meu casamento está assim por causa da minha esposa, a nossa casa está assim por causa dos nossos filhos, a minha vida está assim por causa dos meus pais. Mas eu quero te dizer que a tua vida está assim porque você decidiu através das suas atitudes que você estaria assim. É você tem responsabilidade pelas suas decisões, pelas suas atitudes. Então o que tem que acontecer hoje é que eu e você, cada um de nós, precisa cair em si. Fala para o teu irmão: você tem que cair em si, irmão, em nome de Jesus. Cair em si. Pastor, ele precisava ouvir isso mesmo, pastor. Irmão, quem precisava ouvir era você, sou eu. Nós temos que cair em si. E quando dentro da família alguém cai em si, o ciclo começa a ser alterado, irmão. E eu quero dizer que quando você cai em si, o ciclo da tua casa vai começar a ser alterado. Porque o texto conta que ele começa a caminhar na direção da sua casa, e de longe o pai o vê. E quando o pai o vê, ele sai de casa correndo, e ele agarra o seu filho, e ele beija o seu filho, e o seu filho começa a dizer: pai, mas eu pequei contra o céu e pequei contra ti. E o pai não dá atenção, ele diz: ei, esse é meu filho, pode trazer roupas novas, pode colocar um anel no dedo, traga novos calçados, mate o novilho gordo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Querido, quando você cai em si, as coisas começam a mudar na sua casa. Ele recebe o seu filho, ele abraça o seu filho, ele perdoa o seu filho. Antes mesmo do filho falar qualquer coisa, ele perdoa o seu filho. Deixa eu te falar uma coisa: na tua casa, se alguém decidir voltar hoje até você para pedir perdão, vai encontrar um coração perdoador? Você vai abraçar, você vai beijar, ou você vai lembrar do que aconteceu em 1953, irmão? Ou você vai dizer: olha, acabou, passou, você se arrependeu, ok, está tudo certo, vamos recomeçar. Sabe, queridos, nós precisamos tomar essa decisão hoje. Mas talvez o que precisa acontecer também seja nós reconhecermos onde temos falhado em casa. Talvez hoje o que você possa fazer é dizer: amor, eu te peço perdão por isso. Pai, eu te peço perdão por isso. Mãe, eu te peço perdão por isso. Filho, eu te peço perdão por isso. E quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos abrindo espaço para que Deus faça o que só Ele pode fazer. Quem é que está entendendo isso aqui, irmãos? E o texto conta que quando o filho mais velho vê aquilo, ele se revolta. Mas o pai fala: ei, hoje não é sobre você não. Você é meu filho,
você tem tudo que é meu. Mas hoje é sobre celebrar que o teu irmão estava perdido e agora ele está de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Será que essa celebração pode acontecer na tua casa hoje? Mas posso falar de algo mais importante sobre esse texto? Esse texto fala sobre Deus. Ele é o Pai celestial. Ele é o Pai que está sempre em casa esperando o filho voltar. Ele é o Pai que sabe que nós, seres humanos, já nascemos com a raiz do pecado. E por causa do pecado, nós vivemos separados de Deus, em guerra com Deus, sem viver as promessas de Deus, o projeto de Deus. Mas quando nós decidimos deixar de ser apenas criaturas, nos arrependemos dos nossos pecados, sabe o que acontece? O Pai está de braços abertos para nos abraçar, para nos beijar e dizer: ei, deixa para lá o que passou, você é filho, você tem herança, eu tenho o melhor para você. E sabe, querido, o que eu quero dizer para você nessa noite é que se a tua vida está desalinhada com Deus, o Pai veio aqui correndo ao teu encontro para te abraçar. Ele te quer de volta. Pastor, mas eu fiz muita coisa errada. Ok, Ele sabe melhor do que eu as coisas erradas que você fez. Ele está dizendo: ei, você se arrependeu? Então tem espaço na casa para você. É só você querer voltar. É só você querer voltar. É só você retornar para a casa do Pai. É só você voltar. É só você recomeçar. É só você decidir. E é por isso, queridos, que eu queria que você entendesse que antes de se reconectar com a tua família, você precisa se reconectar com Deus. Esse tem que ser o passo principal. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento e abaixar a sua cabeça. Eu sei que existem pessoas hoje que reconhecem que estão desconectadas de Deus, mas hoje o Senhor está dizendo: ei, você pode ter vagado por aí, mas eu estou te esperando aqui de volta. Eu estou te esperando aqui. Eu vim ao teu encontro, eu corri na tua direção, e eu tenho um plano perfeito para realizar na tua vida. Eu não sei se um dia você já se entregou para esse Deus e parou. Eu não sei se você nunca entregou a sua vida para o Senhor e hoje quer entregar. O que eu sei é que cada um que precisa tomar essa decisão hoje aqui está entendendo isso agora. Deus está falando com você. Por isso feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E eu quero orar nesse momento. E eu quero convidar todos aqui presentes a repetir uma oração no fundo do coração. Não precisa ser em voz alta. Não precisa. Mas repita essa oração de entrega no fundo do seu coração, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que não tenho vivido no centro da tua vontade, mas decido hoje me arrepender e viver a plenitude do teu projeto para a minha vida. Eu quero que as tuas promessas se cumpram na minha vida, na minha casa. E hoje eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo as pazes com o Senhor. Eu estou abrindo espaço para que o Senhor cumpra o que sonhou para mim. E eu oro por isso, no nome de Jesus. Amém.